Esboce o gráfico das funções. Tem aí letra A e B, vamos começar pela letra A. h de x igual a 1 mais 2 vezes seno de x sobre 2. Vamos lá. Trabalhando com função seno, a gente sempre vai usar os ângulos π sobre 2 e menos π sobre 2. Até daria para usar outros, mas esses, na minha opinião, são os mais simples. Porque o que é importante? Que você escolha um ponto em que o seno é máximo, ou seja, 1, e um ponto em que o seno é mínimo, ou seja, menos 1. E esses dois têm que ser consecutivos. Então, menos π sobre 2 e π sobre 2 estão dentro dessas condições e são as mais fáceis de trabalhar. Então, vamos lá. Vamos forçar primeiro, então, que o ângulo seja igual a menos π sobre 2, que é o mínimo. E depois a gente vai fazer a mesma coisa para que o ângulo seja π sobre 2. Se eu quero que o ângulo seja menos π sobre 2, cuidado que o ângulo nem sempre é x, né? Nesse caso aqui, o ângulo é x sobre 2. Então, eu tenho que fazer o x sobre 2 ser igual a menos π sobre 2. Tá fácil, né? Corta o 2, você vai ver que o x é menos π. Quando x é menos π, então eu vou ter essa situação do ângulo menos π sobre 2 que eu quero. Quando x é menos π, então, qual é o valor de y? Estou chamando de y aqui o h de x, tá? Vai ser 1 mais 2 vezes o seno de menos π sobre 2. Qual é o seno de menos π sobre 2? Menos 1. Então, isso aqui vai dar 1 mais 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 1 mais menos 2, o y dá menos 1. Achei o meu primeiro par. Quando x é menos π, o y é menos 1. Então, vou anotar aqui para a gente não esquecer. Quando x é menos π, o y é menos 1. Vamos fazer a mesma coisa agora para um ângulo que tem valor máximo. π sobre 2. Eu quero que o ângulo, o valor que está ali no seno, seja igual a π sobre 2. Para que isso aqui aconteça, corto 2 com 2, o x tem que ser π. Quando x é π, o y vai ser 1 mais 2 vezes o seno de quanto? De π sobre 2, que é o valor que eu procurei ali, né? Qual é o valor do seno de π sobre 2? É 1. Então, o y vai ser 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Achei o meu segundo par. Quando x é π, o y é 3. Agora, a gente vai jogar esses valores no gráfico. Já aviso que desenho não é minha habilidade principal, então vai ficar ruim. Mas vamos lá, só para a gente entender a ideia. Vamos desenhar um eixo. Aqui a gente vai representar o eixo x, aqui o eixo y. Vamos marcar aqui de π em π, para ficar mais coerente, ó. Menos π, π, 2π, 3π, 4π, 5π e assim por diante. E aqui a gente tem que marcar o menos 1 e o 3 no eixo y, né? Então, vamos botar o 3 aqui e o menos 1 aqui. Quando a gente acha um valor mínimo e um valor máximo, a gente já sabe no gráfico até onde a curvinha vai no máximo e até onde ela vai no mínimo. Então, eu já sei que o meu gráfico vai no máximo até aqui. E quando eu digo aqui, eu estou falando do 3. E no mínimo até aqui. Aqui é onde? É o menos 1. Certo? Quando x é menos π, o y é menos 1. Menos π, menos 1. Quando x é π, o y é 3. O que isso significa? Significa que no intervalo de 2π, daqui até aqui tem 2π, né? π mais π. No intervalo de 2π, a função saiu do mínimo e foi para o máximo. Daqui a mais qual intervalo ela vai voltar para o mínimo? Daqui a mais 2π. E depois ela volta para o máximo quando? Daqui a mais 2π. Então, se aqui é o π, no 3π ela volta para o mínimo. 3, 4, 5π. No 5π, ela volta para o máximo. Então, já está aqui a sua curva, certo? Vou desenhar, vai ficar ruim, mas vou desenhar mesmo assim. A curva está aqui, ó.
certo? É isso. Vamos fazer a letra B agora. M de t igual 3 vezes cosseno de πt sobre 4 mais π sobre 8. A história agora é quase a mesma. Eu continuo tendo que achar o mínimo e o máximo. O que mudou? Mudou o lugar onde está o mínimo e o máximo. Por quê? Para o cosseno ser máximo, a gente vai usar o ângulo 0. E para o cosseno ser mínimo, a gente vai usar o ângulo π, certo? Então agora a gente vai forçar o ângulo a ser 0 ou a ser π, certo? Agora, o que é o ângulo? Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque antes a gente estava só botando x sobre 2, agora é πt, 4π, 8. Vamos ter que igualar tudo isso aqui com 0. Então, π vezes t sobre 4 mais π sobre 8 tem que ser 0. Passo o π sobre 8 para lá. Igual a menos π sobre 8. Dá para simplificar esse 4 com esse 8, fica 1 e 2. Dá para simplificar esse π com esse π. E aí t vezes 2, 2t, igual a 1 vezes menos 1. E aí o t vai ser menos meio. O que acontece quando t é menos meio? Quando t é menos meio, o ângulo dá 0. E aí o y vai ser 3 vezes o cosseno de 0. Então, quando t é meio, o y é 3 vezes o cosseno de 0. Qual que é o cosseno de 0? 1. Então, o y vai ser 3. Achei o meu primeiro par. Qual é o primeiro par? Quando t é menos meio, o y é 3. Então, vou anotar aqui. Menos meio, 3. Beleza. Agora, a gente vai forçar o ângulo a ser π. Então, de novo, mesma história. Vou pegar tudo que está aqui e vou igualar com π. Então, π, t sobre 4... mais π sobre 8 igual π. Bom, uma coisa que me dá sempre muita vontade de fazer é cortar esse π, cortar esse monte de π, dividir a equação inteira por π. Quando eu divido a equação inteira por π, não somem todos esses πs, olha que lindo. Aqui sobra 1, hein? Não é 0 não, hein? Dividir por π, sobra 1. Agora, ficou um pouquinho melhor, ó. Agora eu tenho t sobre 4 mais 1 sobre 8 igual a 1. Agora, tem várias maneiras de resolver. Vocês gostam de fazer MMC, depois cortar o denominador. Eu prefiro multiplicar a equação inteira por 8. Multiplica a equação inteira por 8. Quando eu multiplico por 8 aqui, 8 dividido por 4 dá 2, então fica 2t. Quando eu multiplico por 8 aqui, fica 1. Quando eu multiplico por 8 aqui, fica 8. E aí 2t igual, passo 1 para lá, 8 menos 1, 7. t igual a 7 sobre 2. O que acontece quando t é igual a 7 sobre 2? O ângulo é π, não é? Então, o y vai ser 3 vezes o cosseno de π, que é o ângulo que forma quando eu tenho t igual a 7 sobre 2. Então, cosseno de π. Qual é o cosseno de π? Cosseno de π é menos 1. Então, vai ser 3 vezes menos 1. Menos 3. Achei o meu segundo par. Qual que é meu segundo par? Quando x, ou t, né, é 7 sobre 2, o y é menos 3. Então, agora a gente vai jogar isso no gráfico, de novo. Lembra que a partir do momento em que você calculou isso aqui, você já sabe o mínimo e o máximo, ó. Nesse caso, o mínimo é menos 3 e o máximo é 3. Então, ó. Vamos transformar isso aqui em decimal para você enxergar melhor onde eles estão. Ó, isso aqui é menos 0,5 e isso aqui é 3,5, né? Então, beleza. Vou botar aqui. Vamos fazer, então, uma marcação de 0,5 em 0,5, ó. Menos 0,5 tá aqui. Aqui tá o 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5... 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, acho que tá bom. E aqui eu tenho que marcar o 3 e o menos 3, né? Então, vou botar o 3 aqui
Não, tem que ser bem maior para ficar proporcional. Apesar de que a proporção no eixo Y não tem que ser a mesma que no eixo X, tá? Não precisa ser a mesma proporção, mas vamos colocar mais ou menos aqui um pouquinho maior. Então, aqui está o 3, ele é o máximo. E aqui está o menos 3, ele é o mínimo. Então, vamos lá. Quando o x é menos 0,5, o y é 3. Então, tem um ponto aqui. Quando o x é 3,5, 1, 2, 3,5, o y é menos 3. Eu já sei onde está o gráfico agora. Por quê? A distância daqui até aqui não é 4? Daqui a mais 4, o gráfico volta para o máximo. Daqui a mais 4, ele volta para o mínimo. Depois de mais 4, volta para o máximo. No meu gráfico só vai caber acho que mais um ponto, né? 1, 2, 3, 4. Daqui a mais 4, tá aqui, volta para o máximo. Vai ser no 7,5, né? Deixa eu botar os números. Menos 0,5. Aqui é o 3,5. E aí mais 4, 7,5. E aqui é o 3, né? Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Mania de passar para cima, que não sobe, né? Desce. Beleza? Fácil ou difícil? Muito fácil. Nossa!